Olá, eu me chamo Gilmar, moro na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e tenho 68 anos de idade. Então, no ano de 1980, eu era um rapaz de 25 anos de idade e morava na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Morando na cidade de Los Angeles, eu trabalhava como cinegrafista em uma das maiores emissoras de TV no estado da Califórnia. E trabalhando nesta emissora de TV, foi quando algo muito triste aconteceu. A nossa colega de trabalho, a moça que trabalhava apresentando a previsão do tempo, estava enfrentando uma situação delicada de saúde. E devido a esses motivos e por restrições médicas, ela veio se afastar por um tempo indeterminável. Acontecido isso, a emissora logo começou a selecionar algumas candidatas para ficar algum tempo substituindo o lugar dela. Após a emissora reprovar muitas candidatas que foram selecionadas, é certo uma que foi muito bem aprovada e logo de imediato começou a substituir o lugar da nossa colega. E substituindo o lugar da nossa colega, aquela moça estava desempenhando muito bem as funções que estavam sendo designadas a ela. Porém, ela era uma pessoa muito reservada e não era muito de socializar. Estava sempre sozinha. Uma pessoa de pouca fala e também de pouco sorriso. Então, aos finais de semana, no final do expediente, eu e alguns colegas da emissora costumávamos a realizar um happy hour para comemorar o desempenho do alto nível que tivemos de audiência na semana inteira. E a gente sempre convidava aquela moça, e ela sempre recusava o nosso convite. Segundo alguns colegas de trabalho daquela emissora, falavam que ela morava em Los Angeles mesmo, mas numa área bem afastada, numa área rural. Morava somente ela e seu pai, que era um homem muito doente. E o meio de transporte que aquela moça usava para vir trabalhar naquela emissora era uma velha motocicleta. E morando numa área rural, bem afastada da cidade de Los Angeles, com aquela velha motocicleta, ela percorria quilômetros para vir trabalhar na emissora. E foi numa sexta-feira, no final de tarde. Já estávamos encerrando nosso expediente e, como de costume, eu e os colegas daquela emissora já havíamos combinado para realizar nosso happy hour e comemorar o desempenho de audiência da semana. Então, novamente, eu decidi convidar aquela moça para participar junto. E não foi diferente. Aquela moça novamente recusou o convite. Então, naquele dia, eu decidi seguir aquela moça e descobri qual lugar que ela morava, que ficava bem retirado e afastado da cidade de Los Angeles. Então, quando ela saiu da emissora, logo subiu na sua motocicleta. De imediato entrei no meu carro e fiquei observando. Então ela começou a sair com sua moto, indo em direção a uma estrada que era mais isolada. E eu, com o meu carro, comecei a seguir ela.
Isso já era bem ao final da tarde. O sol já estava se pondo. A noite já estava se aproximando. Seguindo aquela moça por alguns quilômetros, havia-se passado um longo tempo, e a noite já havia chegado. Foi quando ela parou com a sua moto, desceu da moto e começou a sair da estrada, entrando para dentro da mata. Naquele momento, mesmo eu estando seguindo ela, confesso que achei aquilo muito estranho e também senti muito medo e continuei dentro do meu carro. Eu não resolvi sair do carro para seguir aquela moça que havia entrado dentro da mata. Após aquela moça ter entrado para dentro da mata, se passou algumas horas naquela noite e eu continuava dentro do meu carro. Foi quando começou a sair um animal de dentro da mata. Estava indo para o meio da estrada e carregava um pequeno animal na boca. Aquilo talvez seria sua caça. E aquele animal começou a devorar aquele pequeno animal bem no meio da estrada. Naquele momento, comecei a observar com mais atenção e percebi que aquele animal não era um animal qualquer, mas era um enorme animal e possuía uma pelagem escura e muito brilhante. Após aquele animal ter acabado de devorar a sua caça, ele começou a vir na direção que eu estava com o carro. E quando aquilo se aproximou, eu percebi que era mais maior do que eu imaginava. Foi quando aquele animal ficou em pé, bem na frente do carro. Naquela hora eu fiquei aterrorizado. Aquilo não se tratava de um animal, mas sim uma aberração. Aquele demônio com aqueles olhos amarelados e enormes presas, ele ficava olhando diretamente para mim. E aquele demônio fazia um som assustador. Naquela hora, eu liguei o carro e avancei em alta velocidade na direção daquele demônio. Então, em frações de segundo, incrivelmente, aquele demônio saltou por cima do carro. Naquela hora, em desespero, eu saía pelaquela estrada deserta em alta velocidade e nem reduzia nas curvas, pois eu corria o risco de capotar com o carro e continuava fazendo as curvas também em alta velocidade. Depois de algum tempo, consegui sair daquela estrada deserta. Já estava bem próximo da cidade de Los Angeles. Diretamente, eu fui para a minha casa. E ao chegar na minha casa, era por volta de 4 horas da manhã. E eu não dormi naquela noite. Ao amanhecer, por volta de 8 horas, me preparei para ir ao trabalho e logo comecei a ir. Ao chegar naquela emissora para começar a iniciar o meu expediente, eu percebi que aquela moça não havia aparecido. E aquela manhã na emissora se passou, a tarde se passou também e cerrou o meu expediente, aquela moça não havia aparecido. E também nunca mais apareceu naquela emissora para apresentar a previsão do tempo. De uma certa forma, a moça havia abandonado o emprego. Acontecido isso, eu ficava a imaginar que ela ter abandonado o emprego sem sequer aparecer para avisar. Eu já tinha certeza que talvez isso seria o motivo de eu ter descobrido
o segredo obscuro daquela moça, o segredo que ela se transformava naquele demônio. Após ter passado pelaquela noite bizarra, mesmo assim eu continuava trabalhando na emissora. Então, no ano de 2018, eu saí daquela emissora em Los Angeles e migrei para o Brasil e fui morar na cidade de Curitiba, onde eu continuo morando até hoje, pois eu não trabalho mais como cinegrafista, sou um aposentado. E por intermédio de alguns amigos, eu conheci esse maravilhoso canal, que tem uma narrativa incrível. Então eu decidi compartilhar essa história bizarra com vocês, que temos o nome que se chama O Segredo Obscuro da Moça da Previsão do Tempo.